Matemática de casa. Vamos seguir então com as propriedades dos radicais. Só lembrando que a propriedade 1, 2 e 3, né, está ao longo aí dos vídeos de radicais. E vamos agora para a propriedade 4, que diz que a raiz n da raiz m de A é igual a raiz de n vezes m de A. Ou seja, o n multiplica o m. O índice do primeiro radical multiplica o índice do segundo radical, certo? Propriedade bem interessante, porque, ó, por exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 5, eu posso deixar em um só radical, ó. É a raiz. Repare que quando não tem índice na raiz é porque é 2. Então, o 3 multiplica o 2. Certo? De 5. Então, isso é a raiz sexta de 5. É legal fazermos aqui a verificação dessa propriedade. Vamos fazer a verificação da propriedade. Verificação. A verificação. A raiz n da raiz m de A é igual. Olha só. Essa raiz m que está dentro da raiz de n, o expoente dela é 1. Certo? É 1. E eu posso fazer isso. A raiz m de A e aqui eu aplico a propriedade do Sol. O 1 está na sombra, vai para o Sol. E o N está no Sol, vai para a sombra. Novamente eu aplico a propriedade do Sol aqui. Ó. Então eu tenho A elevado, o expoente aqui do A é 1. 1 sobre M, 1 sobre N. Bom, eu vou aplicar a propriedade potência de potência, ou seja, o 1 multiplica o 1 e o M multiplica o N. Ó. Aqui, potência de potência. Portanto, eu tenho A, 1 vezes 1 é 1, e M vezes N, M vezes N. Agora eu vou aplicar o contrário. O 1 está no Sol, vai para a sombra. E o MN está na sombra, vai para o Sol, M vezes N. Então, realmente a propriedade é verificada, certo? Bom, a gente pode fazer um exemplo aqui um pouquinho mais avançado e que vai servir para outras coisas. A raiz x da raiz cúbica de y. O nosso objetivo é deixar uma só raiz, né? Um só radical. Então, eu tenho que passar esse x que está externo a essa raiz para dentro aqui da raiz. Ó. E como é que eu vou fazer isso? Aí é que entra a seguinte ideia. Galera, se esse x está fora, é porque antes, aqui dentro, o expoente dele é 3. Então, eu tenho x a terceira vezes y. Opa! Como assim, professor? Agora eu buguei. Presta atenção. Se eu separar isso aqui, ó. Então, eu vou separar usando a propriedade P1. Repare que eu posso cortar, né? Usando a propriedade do corte. E vai sobrar somente o x, ó. Olha aí, o x ficou externo. Então, para passar ele para dentro da raiz, o expoente dele tem que ficar igual ao índice da raiz. Legal? Muito bem. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né, da raiz cúbica x a terceira y igual. Lembrando que aqui é 2, né? Então, agora eu posso aplicar a propriedade P4.
O 2, que é o índice, o 2 aqui, que é o índice, passa multiplicando o 3, que é o índice, formando uma só raiz. 2 vezes 3, x à terceira, y. E 2 vezes 3 é 6, x à terceira, y. Legal? Muito bem. Então, qual o grande lance deste exemplo, né? É passar um número que está fora da raiz para dentro da raiz. Ó. Vamos supor se fosse um número aí, sei lá, 4, raiz cúbica de 2. Ó. E eu quero passar o 4 para dentro da raiz. Ó. Conseguiram imaginar a resposta? Ó? Raiz cúbica de 4 à terceira vezes 2. Ó. O expoente do 4 é o mesmo índice da raiz. Legal? Beleza, matemática de casa, aprendendo aí radicais.